Fala moçada, beleza? Sandro da Edcon na área. Galera, quer saber por que vocês saíram do Brasil e foram morar na Austrália? Quais são as diferenças culturais? O que vocês têm de bacana para contar pra gente? Então, vamos lá, sem mais delongas. A gente estava com a nossa loja de roupas em Goiânia. Entre umas e outras, diminuiu um pouco o movimento. E a gente, não querendo ficar para baixo, a gente começou a pesquisar coisas fora, né, no Brasil e mesmo também no Brasil. Mas a gente estava viajando já pelo Brasil, conhecendo, e a gente se deparou que a gente estava vendo muito vídeo da galera que viaja também pelo mundo e mora fora do Brasil. E a gente se identificou um pouco com isso e começou a buscar não só ter essa experiência, né? Mas também vivenciar mais, né? Tipo, não fazer uma viagem apenas turismo, ficar uma semana, 15 dias, mas de repente ficar mais tempo para conhecer, para aperfeiçoar, conhecer também a questão do idioma, né? A gente já veio, desde que a gente pensou em sair, a gente começou a estudar inglês, por exemplo, que é a língua mais falada aí, então acho que independente do país que você vá, o inglês ele é uma coisa que você tem que ter na topo da sua mente aí para você estar aprendendo, tá? A gente começou com alguns aplicativos aí, não chegamos a fazer propriamente aulas de inglês, mas é bom sempre, quanto mais você puder, melhor. Então, questão da loja, a gente fechou temporariamente, não temos uma previsão de volta ainda, e a gente veio para a Austrália aqui. Sandro, mas por que Austrália? Então, a gente tinha planejado outros lugares também. A princípio seria para a gente estar conhecendo os Estados Unidos. A gente foi ver a questão do visto americano, mas tem todo o processo para você fazer ali e a gente teve o visto negado. Então a gente voltou para trás e começamos a olhar outros lugares, como o Canadá. O Canadá é mais fácil de entrar, beleza. Só que a gente, tanto quanto Estados Unidos quanto outros países, a gente queria de forma legalizada, né? Tanto é porque a gente é família também, tem o nosso filho, né? Então a gente não queria ficar de forma não legal. Então a gente procurou países que dariam certo para a gente ficar. Aí então veio a questão do Canadá, já que os Estados Unidos não deu. Porém, o Canadá, para ficar legalizado, seria um pouco caro na questão de estudo. E também a questão do frio. E também a gente viu alguns vídeos da galera do Canadá que não estava tão interessante, principalmente na região de Toronto. Tinha outros lugares também, conhecidos nossos, né, da região de Londres, né, Inglaterra, enfim, na parte da Europa. E também me levou a despertar interesse pela Irlanda. Só que também tinha a questão do frio. Então, país que fala inglês, porém frio também. Aí achei um outro país, entre vídeos que a gente estava vendo, a gente viu Dubai, né? Salvo me engano, cerca de 80-85% da população são de imigrantes, pessoas que não moravam lá, e o idioma principal também é inglês. Só que ao contrário de ser frio, lá é muito quente. Mas mesmo assim, a gente entrou em contato com uma agência de intercâmbio e com elas a gente descobriu que não aceitaria. Passando nossa ficha para o pessoal do intercâmbio e falar assim, ó, a única questão, né, que vocês têm um filho para ir como parte, né, acompanhante, o único país que aceita é a Austrália. E aí a gente começou a pesquisar, a partir de então começamos a olhar tudo, falar, ó, fala inglês, o clima é similar do Brasil, é um pouco mais longe, porém, questão do clima é bom, dá para vir em família, dá para vir legalizado, você pode estudar e trabalhar legalmente. E aí foi a hora que fechou tudo e a gente falou, vamos organizar para fazer isso. A gente não informou o que a gente estaria fazendo, porque depende do visto, o visto não depende de nós, não é decisão nossa, mas correu tudo bem, fomos aprovados, aí sim veio a decisão de realmente a gente estar fazendo essa mudança, né? Saindo de Goiânia, não só da cidade, né, mas mudando de país em si. Chegando, né, todo esse processo aí, a gente chegando aqui na Austrália, a gente teve um baita choque cultural, né, desde do avião, que o pessoal já fala inglês, a gente não estava muito aperfeiçoado ainda temos muito que aprender, mas a questão do idioma, porque a gente aprende um pouco do idioma que é parte do inglês americano, mas aqui ele é mais britânico, mas é um pouquinho mais. O exemplo que a galera fala aí, water, para água, aqui o water a galera não entende, né? Então seria mais como se fosse water.
Mas a galera não fala water, fala wata. Então tem mais essa pegada aí. Esse é só um exemplo, né? Agora coloque todas as opções aí, mas fora a questão do sotaque e tudo, a gente consegue ir se desenvolvendo. Até porque aqui na Austrália a gente pensou também que tivesse muitos australianos, mas não é bem isso, né? Principalmente a gente aqui na região de Sydney. E aqui na região de Sydney tem muitos imigrantes, muitas pessoas de outros países. Tem regiões, bairros aqui tomados, por exemplo, por chineses, japoneses, galera de muitos países, inclusive brasileiros também tem bastante aqui. Não dá para descrever qual país, né? A gente tem contato com muita gente aí e tem vários países que estão presentes aqui na Austrália. A galera pergunta também a questão do processo. Para vir legalizado é caro? Sim, não é um processo barato. De antemão você vai precisar desembolsar um bom valor aí na questão de você fazer o visto. Como a gente veio, e eu não estou dizendo que é um um jeito de ser seguido, mas é o fato de como a gente veio. A gente veio da forma que a Tânia veio como estudante principal, como ela estava fazendo faculdade no Brasil, a gente conseguiu conciliar. Eu vim como partner, que é o acompanhante, e o nosso filho também veio como partner, então somos acompanhantes do estudante. Para vir, você precisa do seguro saúde, pagar uma escola, tem um tempo mínimo, salvo me engano, são 3 ou 4 meses, podendo ser renovado ou não. Questão do nosso filho Arthur também, dá para fazer um vídeo separado. Questão da escola, ele está em escola pública, porém a pública aqui, para quem é imigrante, o filho tem que ser paga a escola também, tá? Então teve as duas escolas, tanto a de inglês da Tânia quanto do nosso filho, que são pagas, mais a questão do transporte, né? Uma passagem aérea do Brasil para a Austrália, que é bem longe, acredito que uma das mais longes que tem é a questão de Brasil. E também tem que ter uma reserva que o pessoal pede como emergência, né? Para você poder se virar aí no tempo que você for vir. Então, feito isso, a gente chegou aqui de hotel. Aqui a gente começou a procurar, por exemplo, Marketplace Facebook. Você consegue localizar alguns brasileiros locando quartos, né? A gente até morou uma temporada aí e hoje a gente já está morando num apartamento alugado, somente a gente, não é mais compartilhado, somente nosso. E esse também só de questão de acomodação daria para fazer um novo vídeo. São muitas coisas, né, que a gente tem de cada sequência. Por exemplo, sobre trabalho também, que é muito interessante para a galera poder sair, por exemplo, do seu país e fora do Brasil buscar uma oportunidade de emprego, não é tão fácil, também não é tão difícil. O que pega muito? A gente vai em contato aqui com as pessoas, a maior parte da galera, como a gente era empresário aí no Brasil, tem a galera aqui que é formada, professor, engenheiro, bancário, tem uma galera gigante, assim podia falar até bem graduada, né? Ou empresários também, né? Enfim, igual a gente. E essa galera toda tem um grande potencial, vamos falar assim, de pessoas no Brasil. Mas eles também viram alguma coisa diferente e quiseram buscar algumas coisas fora do Brasil. Porém, chegando aqui, além do choque cultural, tem a questão do idioma, tem tudo isso, aí vai ter mais uma pegada aqui. Você não consegue logo de cara exercer, por exemplo, vou mexer com TI no Brasil, vou chegar aqui com TI. Nem sempre você consegue passar direto. Então você vai, normalmente a galera que chega aqui, os primeiros trabalhos que você vai conseguir são serviços braçais, pode ser na pintura, na questão da limpeza, né, que a galera fala o cleaner, principalmente para mulheres, e na questão do removal, que é a questão de mudanças, que é o que eu estou fazendo hoje, e também tem a questão da obra, né, esses seriam os serviços mais para homens, né, então tem essas pegadas aí. Chegando aqui, quando você entra em contato com alguns brasileiros, tem grupos no WhatsApp e também no Facebook, que é muito importante para você trocar ideia, mesmo que antes de você estar vindo ou não, você pode estar no Facebook e trocar ideia com a galera aí. A questão dos grupos no WhatsApp são muito interessantes, mas normalmente os administradores dos grupos só aceitam pessoas que já tiveram o número daqui. Porque às vezes a pessoa está no Brasil, fica querendo opinar e tal, e para não gerar isso daí, então os administradores normalmente só aceitam se tiver o número já local aqui da Austrália mesmo.
E vamos de aventura. A questão da Austrália, um país muito lindo, tem praias, tem muitas coisas legais aqui. A gente tem postado algumas coisas já no nosso Instagram, inclusive pessoal, mas a gente quer trazer mais coisas também aqui no próprio canal aqui. Não diria para vocês, por exemplo, vir para a Austrália, mas sim de ter uma experiência, né? Às vezes a gente fica acomodado onde a gente nasce e fica toda a vida aí, mas é interessante você ter uma vivência, né? A gente fala que Deus criou o mundo, um mundo tão bonito, e a gente consegue conhecer um pouco mais dele, né? Saindo de um lugar e indo para o outro. E você tem esse choque cultural de você ir para um lugar e ver coisas diferentes do que você está acostumado. Aqui, por exemplo, a gente tem acesso a pessoas, culturas, comidas, religiões, uma galera muito grande de outros países. São muitos costumes diferentes, até na questão da acomodação, por exemplo. Não daria para morar, por exemplo, latinos, né, ou vai falar brasileiros como nós, por exemplo, a galera fala com indiano, cada um tem um costume, uma vivência totalmente diferente. Estou citando só como exemplo, hein? Então tem várias questões que entrelaçam aí, são bem culturas bem diferentes. Não só nessa questão da comida, mas na organização em si, né? Toda essa vivência que você tem na Austrália, a pessoa que chega vai morar num um quarto compartilhado. Por exemplo, a pessoa chega solteira, vai morar num quarto compartilhado com mais uma, duas, três, quatro pessoas. Então você vai ter uma visão da Austrália. Isso é muito importante falar. Por quê? Porque se você estiver morando com alguém que você não gosta, tem problemas, você divide casa, a galera divide a geladeira, por exemplo, né? A galera que mora muita gente no lugar só para economizar, às vezes o custo-benefício não compensa, né? Igual a gente passou aqui a estar morando num apartamento que é só o nosso espaço, então a gente tem mais liberdade, né, para fazer de uma comida, guardar, usar a geladeira, enfim, todo esse desenvolvimento. Então a visão nossa da Austrália é diferente da visão de quem mora num apartamento, por exemplo, compartilhado, que seja um quarto já é melhor do que um quarto compartilhado. Então, quando você pegar um ponto de vista de alguém, são muitos aspectos que você tem que estar analisando. Se você vem sozinho, se você vem com esposa, com marido, com filho, a forma que a pessoa vai, se vai morar onde? Em apartamento, você vai morar em casa, então tudo isso vai determinar o seu ponto de vista. Outra questão muito interessante, você chegou, seus primeiros contatos de brasileiros. Eu comecei, o namorado a moça que a gente dividia mexia com mudanças, né, o removal, tinha um caminhão e ele pegava serviço, então eu comecei a trabalhar no removal por conta dele. Então tive uma boa experiência, muito legal, né? Agora, tem pessoas que podem ir para a obra, por exemplo, e não ter uma boa experiência. E você vai pensar o quê? A Austrália não presta, a Austrália é isso, a Austrália é aquilo. Mas a questão é essa convivência que você tem e onde que está o seu start. Nada tão ruim que não possa melhorar, nada tão ruim que não possa piorar. Então, cabe a você analisar o lugar que você se coloca, as conversas que você tem, se você busca, né? Qual que é o seu objetivo? Se você busca um crescimento para você, se você busca a questão financeira, a Austrália talvez seja interessante. Uma das coisas que também tem aqui, que eu não citei ainda, é a questão do salário. Um dos maiores salários do mundo estão aqui. Em contrapartida, o custo-benefício também é mais alto, tá? A gente paga aqui, os aluguéis são por semanas. As contas, em geral, são por semanas. Porém, os recebimentos também são semanais. Então, concilia. Olhando questão de valores, se fosse converter, está cerca de 3,84 hoje, a moeda, se eu não me engano. Então, está mais ou menos nessa faixa, 3,84 um dólar para o real brasileiro. Então, quando você chega na Austrália, você tem esse impacto, você vai estar gastando em reais e vai estar uma conta muito alta. Porém, quando você começa a receber em dólar, começa a amenizar as coisas e tudo fica mais tranquilo. Alguns aspectos são muito interessantes na Austrália. A galera daqui usa muito pouca, ou usa pouco, né? O WhatsApp. A gente entrando em contato com os clientes aqui, por exemplo, a gente usa mais a questão da ligação, que no Brasil quase não se usa mais, e também o nosso mensagem de texto, né, o nosso SMS.
a galera aqui raramente usa o WhatsApp. O WhatsApp que para eles raramente alguém usa, e quando usa, como se fosse pessoal mais restringo, que se fosse um Instagram, por exemplo, ou se fosse uma coisa muito pessoal ou de família. Então a galera realmente não usa. A galera que usa é muito bacana, igual o brasileiro gosta de usar e muito, né? Questão de atendimento para empresas, resolver praticamente tudo. O brasileiro está resolvendo no WhatsApp, né? O brasileiro é um país que mais usa o WhatsApp. Então a gente teve um pouco de choque aqui, né? Eu mesmo tinha meu celular sempre no silencioso no Brasil. Aqui, pelo menos durante o dia, eu tenho que tirar o celular do silencioso para eu poder trabalhar, pois chega a notificação de trabalho, né? A questão de serviço toda envolvida, o cliente também entra em contato com a gente, ou a gente entra em contato com o cliente, e realmente a galera usa ligação aqui e mensagem de texto. É impressionante isso, galera. Há pessoas também que reclamam que sofrem preconceito, não só na Austrália, mas morando fora do Brasil. Esse daqui eu não tive problema, ninguém próximo de mim teve, mas escutei relatos de pessoas que conheceram pessoas que tiveram problemas. Então entra naquela questão que eu falei anterior. Pode ser que seja o meio de convivência, o lugar que você está. Se você trabalha bem, você tem um posicionamento no que você faz, você consegue se destacar, você consegue trabalhar em qualquer lugar. Se você trabalha bem, não enrola serviço, então você consegue subir sim, não tem problema. Outra diferença também que cabe salientar dentro da questão do trabalho, que é uma diferença muito interessante, que aqui a gente trabalha por hora, não é que trabalho de carteira assinada, a gente fica fechado, entre aspas, com o nosso patrão, né? Um compromisso que ele arruma um serviço para a gente trabalha para ele, né? Aquele processo semanal, mas tudo é feito através de horas, a gente trabalha por horas, não tem hora extra, não tem adicional, não tem nada. Trabalhou, recebe, não tem atestado. Não trabalhou, ele vai substituir você de um dia para o outro. Se você for um profissional competente, tiver que faltar num dia, avisou com antecedência, tudo bonitinho, ele vai tornar a trabalhar com você. Mas se você vacilar, você está fora. E se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Então, essa enquete é muito interessante pela questão da experiência. Eu faria sim, pela questão da experiência, viria novamente sim. Pela convivência, para quem a gente tem o contato aqui, a galera que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente sabe das questões que tem aí de assalto e outras coisas, é mais complicado. Então a galera que chega aqui tem um choque cultural muito bom. Aqui a galera andando de trem, com iPod, com MacBook dentro do trem tranquilamente, pode andar à noite. Não vou falar que não tenha, né, nenhum perigo, né? Mas relativamente em relação ao Brasil, você pode andar suavemente, tranquilamente pelas ruas aqui da cidade, tá? Tanto transporte público ou qualquer lugar você pode ter acesso. Inclusive, em muitos lugares de transporte público você não precisa ter necessariamente a catraca. Você tem sua própria livre-arbítrio de entrar e sair, então a sua responsabilidade de entrar e pagar, né? Isso aqui também daria um outro vídeo, é só a questão do transporte. Então você tem essa responsabilidade sua de fazer. O posto de combustível, por exemplo, é você mesmo que abastece. Então uma responsabilidade muito maior sua de você estando aqui. Coisas que até então a gente não vê no Brasil, né? No Brasil tem um frentista mais ou menos para cada bomba, e aqui tem um cara que fica dentro do posto da conveniência em si. Se você quiser um café, você mesmo pega, você vai lá pagar o café, paga o combustível que você mesmo abasteceu. Então tem toda essa diferença que tem aqui. Mas em si, o que a gente relata é que é muito bom você ter a experiência, né? Muita gente fica aí assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Cara, se você puder, vai ter experiência. Fala, não gostei, tô voltando agora pro Brasil. Mas você veio. Lembrando que, como eu disse anteriormente, você tem um tipo de vivência, convivência das pessoas que lhe cercam. Se você está morando num ambiente que não é legal para você, às vezes não é o problema da Austrália em si, às vezes é o problema de onde que você está morando, do seu círculo de convivências. Então cabe você ampliar a sua rede de contatos. Bacana, moçada?